Bom, pessoal, vamos então aqui para nossa segunda, para o nosso conceito, né, conceitual, a segunda aplicação de produto escalar, tá? Então, nós podemos perceber que a segunda aplicação do produto escalar será determinar as componentes paralela e perpendicular de uma reta a um vetor, tá? As fórmulas que nós vamos utilizar será para a componente paralela, essa de cá, e para a componente perpendicular, essa fórmula daqui. Perceba que essa fórmula é exatamente o teorema de Pitágoras, só que nós costumamos isolar esse A e trazer esse perpendicular para dentro da raiz com o sinal positivo. Nesse nosso caso, não, nós estamos isolando a componente perpendicular. Com isso, eu tenho, entre aspas, né, na comparação, a hipotenusa e um cateto. Então, esse sinal negativo aqui, ele deve permanecer dentro da raiz, tá? Eu não posso colocar essa componente negativa e elevar isso ao quadrado, porque senão isso vira positivo. Então, tem que ser esse ao quadrado menos esse aqui ao quadrado. Com isso, nós percebemos novamente que não tem como esse resultado ser negativo, visto que é a hipotenusa ou a força resultante, conforme nós possamos entender, menos alguma componente. Então, sempre aqui o resultado, esse valor sempre é maior do que esse, tá? Para a componente paralela, eu tenho um vetor vezes um outro vetor, tá? Que sempre é um produto entre vetores, tá? Só que é um produto escalar. Esse vetor A nós vamos utilizar como sendo algum vetor força, tá? Que ele pode ser dado no enunciado do exercício ou nós teremos que encontrá-lo. E o vetor unitário geralmente nós vamos ter que encontrar. Mediante a quê? Mediante a direção que o enunciado do exercício pedir, tá? Então não tem como a gente explicar a segunda aplicação do produto escalar sem ser em cima de um exemplo, tá? Então o exemplo que eu trouxe para vocês é o seguinte: a estrutura mostrada na figura abaixo está submetida a uma força horizontal de F igual a 300J, ou seja, ele já deu o vetor para mim, o vetor força vale 300J. Determine a intensidade dos componentes da força paralela e perpendicular ao elemento AB, ou seja, ele também já indicou que a força paralela deve ser paralela a AB e perpendicular a AB, ou seja, o vetor unitário que eu tenho que encontrar vai ser direcionado de A para B, tá? Então, duas coisas que eu preciso fazer para encontrar a componente paralela. A primeira é a força e o segundo, vetor unitário. A força eu já tenho 0I, 300J, 0K. E o vetor unitário eu vou tirar a partir de quem? De R a B. O que é vetor R? Vetor posição que sai de A e vai até B. 2I mais 6J mais 3K. Percebam aqui o caminho realizado pelo vetor. Eu caminhei 2 metros em I, 6 metros em J e 3 metros em K. Tá? O vetor unitário vai ser as componentes dividido pelo módulo. O módulo desse vetor vale 7, né? 2 ao quadrado, 4 mais 36 mais 9, 49. Raiz de 49, 7. Então, o vetor unitário é esse de cá. Para nós encontrarmos a componente paralela, agora, basta realizar o produto escalar entre a força e o vetor unitário ao longo da reta que se pede no exercício. Eu já tenho esse vetor unitário. Então, nós podemos lembrar que produto escalar será x com x, y com y e z com z. Produto dentre essas componentes. E depois eu vou somar tudo isso e tirar o escalar desse produto. Então, o vetor força em x vale 0 e o unitário 0,286. O vetor força em j vale 300 e o unitário 0,857. E a componente K do vetor força é 0 e do vetor unitário 0,429. Como isso aqui é 0, eu corto esse. Fica sendo então para mim 300 vezes 0,857. Vou somar com 0 de K e 0 de K. O resultado é 257,1 newtons. Bom, feito isso, basta agora utilizar a forma do produto, da componente perpendicular, que nós já vimos aqui em cima, tá? Aplicando os valores. O módulo de F, percebo que como ele só existe em um eixo, em uma direção, o módulo vale a própria componente, né? Então, se eu for fazer 0 ao quadrado, mais 300 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, isso é tirar a raiz disso, isso é igual a 300. Então,
300 ao quadrado menos 257,1 ao quadrado, eu tenho 155 newtons. Então, a componente paralela, que é essa que eu estou mostrando aqui no exemplo, no desenho, paralela ao vetor unitário, lá, o exercício pediu que fosse paralela a AB, e realmente está sendo, tá? Então, ele está vindo aqui paralelo a AB e perpendicular a AB. Então, aqui vale 257,1 e aqui 155 newtons. Bom, pessoal, espero ter ajudado a todos, tá? Grande abraço e até a nossa próxima aula.